Vamos ao evangelho de hoje, 17º domingo do tempo comum. Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13, e diz assim: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tem um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, ensina-nos a rezar. Vou até grifar com o meu verde palmeiras aqui. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Olha que interessante. Jesus aqui faz uma catequese, uma pregação maravilhosa sobre a necessidade e o poder da oração. Mas ele mesmo, Jesus, nunca ensinou os discípulos a rezar. Ele nunca se ofereceu para ensinar. Ele esperou que os discípulos pedissem. A oração, meus queridos, é algo tão precioso que Jesus nunca se ofereceu para ensinar, né? Jesus ficou esperando finalmente o dia em que os discípulos iriam entender o seguinte: eu acho que o segredo de Jesus é a sua vida de oração. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, o discípulo falou assim: Senhor, ensina a gente a fazer isso aí também? Veja, a oração é tão preciosa que não adianta ensinar para quem não quer. Mas se você quer, como ela é poderosa e preciosa, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus é o primeiro orante, o mestre da oração, né? E o tema da liturgia nesse final de semana é a importância da oração. Se você for à missa, você vai ver a primeira leitura, a passagem em que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e Abraão vai interceder: Senhor, eu sei que Sodoma e Gomorra não tem jeito, mas se o Senhor encontrar 50 justos, aí Deus diz: Abraão, se eu encontrar 50, não destruo. Meu Senhor, não me leva a mal, não quero ser chato, mas se não tiver 50, tiver 40, se tiver 40, não destruo. Senhor, não quero te estressar, mas vai uma dessas contando bem, a gente não acha 40, tá difícil hoje em dia. Senhor, só... E se só tiver 30, Abraão, se tiver 30, eu não destruo. Que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez: Senhor, e se eu não achar 30 nem 20, Sodoma e Gomorra é complicado. E se houver apenas 10? Ele respondeu: Abraão, por causa dos 10, não destruiria a cidade. Então a oração de intercessão de Abraão. E aí vem o refrão do Salmo, logo após a primeira leitura: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor de coração eu vos dou graça. Então é o salmista, é o rei Davi, fazendo memória das vezes em que pela oração, através da oração, e não fosse a oração, tudo tinha sido mais difícil, diferente. O valor da oração. Aí vai vir a segunda leitura, quando São Paulo vai dizer: irmãos, com Cristo fostes sepultados do batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus para uma vida nova. Então a oração é intercessão pelos pecadores, a oração é para mim, naquele dia em que gritei, né? E a oração também é para que nos mantenhamos na vida nova, sepultados, mortos com Cristo pelo batismo, ressuscitados pela fé. E agora? Bom, agora eu preciso me manter nessa vida, né? E para me manter nessa vida eu preciso rezar, porque é a oração que faz a gente não desperdiçar aquilo que São Paulo vai dizer no final da segunda leitura da missa de hoje, que você vai na sua paróquia, porque eu sei que você sabe que este homilia do padre não é para ser de ir na missa, tem que ir na missa. Mas segundo Colossenses 2:14, vai dizer assim: irmãos, existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele, Jesus, a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou essa conta, rasgou esse boleto.
pregando na cruz. Isso é graça. Agora, eu não posso perder essa salvação. E como é que eu não perco essa salvação? Aprendendo a rezar. Quem não reza não se salva, gente. A oração é a nossa salvação. E aí Jesus vai dizer, quando rezardes, e aí ensina o Pai Nosso, aqui na versão de São Lucas, um pouco mais curta. O Pai Nosso que a gente aprende a rezar, também por causa da liturgia, é o Pai Nosso lá de São Mateus. Mas veja, a oração do Pai Nosso, né, que nos ensina que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus cuida de nós a cada dia e que é necessário perdoar para que possamos ser perdoados. E quem é esse Deus ao qual a gente reza? Primeiro, ele é Pai. Segundo, ele é um Pai amigo. Jesus ensina o Pai Nosso e vai dizer, e Jesus acrescentou, se um de vós, se tiver um amigo, e for procurar à meia-noite, chegou um amigo, eu queria ajudar esse amigo, mas eu não tenho pão para esse amigo, você também é meu amigo, mas isso é hora, ele vai acabar te atendendo. Então, nós rezamos a um amigo. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. Ou seja, a oração é quase que como, né, uma impertinência. Nós vamos a esse amigo que é Deus Pai à meia-noite, acordá-lo e pedir um pão que não é para mim, é para o amigo meu que está precisando. Portanto, a gente reza como intercessão dos pecadores, pelos pecadores, como intercessores dos pecadores. A gente reza como intercessor dos pecadores, primeira leitura. A gente reza porque às vezes a gente precisa gritar por socorro, salmo. A gente reza para não perder a salvação, segunda leitura. E a gente reza a um Deus que é Pai e amigo para ter o pão que o outro não tem, porque eu quero ser bom para o outro, eu quero ter paciência, eu quero ter sabedoria, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero evangelizar as pessoas. Só que esse pão, que é o bem que eu vou dar ao outro, eu não tenho, eu tenho que pedir a Deus. É Deus que me dá o bem que eu tenho que fazer. Que mais? Aí Jesus vai dizer, portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurar encontrareis, batei e será aberto. Né? Veja, parece que Deus às vezes demora e se nega a nós. Né? Isso aqui é a providência, é o mistério, são os desígnios de Deus. Às vezes Deus nos convida a aprender a amar, a dilatar o coração, a compreender o valor daquilo que eu peço e que talvez eu poderia ter sem nem mesmo entender o valor. Porque é que você não tem aquilo que todo mundo tem, eu não sei. Eu só sei que não tendo aquilo que todo mundo tem e nas demoras de Deus, você pode amar melhor aquilo que ainda não tem. E amar a Deus como um bem maior do que o bem que você não tem. Nas demoras de Deus, nós vamos aprendendo a amar a Deus. Outro ponto. Nós vamos aprendendo o quanto Deus é poderoso para fazer aquilo que a nós, de fato, às vezes se tornou impossível a nós produzirmos aquele bem. E aí vai vir de Deus como pura graça. E aí Jesus reforça de novo que esse Deus é Pai, quando diz, se vocês, qual de vós tendo um filho, o filho pede pão, você dá pedra? Claro que não. Pede um ovo. Que coisa, né? Que tempo era esse que a criançada sonha era ganhar um ovinho cozido, né? Pede um ovo, vai dar escorpião? Não. E aí Jesus vai dizer, ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não sabe dar coisa boa para você? Então confiar que Deus está dispondo a minha vida, inclusive nas suas demoras, como um Pai amigo bondoso. Mas mais do que isso, Jesus vai dizer, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Portanto, qual é o bem maior da existência? Ter o Espírito Santo. Ter o Espírito de Deus em nós. A oração do Pai Nosso é justamente então para que a gente aprenda verdadeiramente, né? Para que a gente aprenda a conhecer Deus como Pai, viver como filho dele e como irmão do outro. Então, rezar o Pai Nosso significa se assemelhar a Jesus. E o Pai Nosso, meus irmãos, não é mais uma oração entre mil. O Pai Nosso é a oração dos discípulos. Um discípulo de Cristo reza o Pai Nosso, não como fórmula mágica, não como receitinha de bolo. Ele reza o Pai Nosso como, fora do Pai Nosso, o que pedir. Né? Porque no Pai Nosso está tudo. Eu gosto de fazer um exercício de oração e eu queria dividir isso com você. Faça isso. Pega aí na sua casa e escreve a oração do Pai Nosso, linha por linha, lá na versão de São Mateus, que é a mais ampla. É o Pai Nosso que você aprende na catequese, que a gente reza na missa. Escreve lá. Pai Nosso que estais nos céus. Aí na outra linha você escreve, santificado seja o vosso nome. Na outra linha você escreve, venha a nós o vosso reino. Seja... Linha por linha. Reza esse Pai Nosso, devagar, mastiga cada palavra, você vai ver a perfeição disso.
Ponto 1. Ponto 2. Aí você pega, olha esse Pai Nosso, e você vai rezar linha por linha e para. Pai Nosso que estais nos céus. Para. E reza isso. Reza isso. Senhor, vós que estais no céu, sois bom, grande, poderoso, Criador. Eu vim de vós, para vós eu volto. Que os meus olhos estejam no céu. E aí você vai intercedendo, porque a gente nunca reza pensando só na gente, né? A gente leva um monte de gente com a gente. Ajuda o fulano a olhar mais para o céu. Santificado seja o teu nome. Senhor, que o teu nome seja amado, conhecido. Que o meu filho tenha a graça de te amar, de te santificar na vida. Senhor, que esse carro novo que o Senhor me deu. Senhor, que esse emprego que eu vou começar agora, que isso santifique o teu nome. Eu disponibilizo isso para que o teu nome seja conhecido. Venha a nós o vosso reino. Senhor, que venha o teu reino de justiça, de paz. Que eu faça parte desse... Você vai orando, o Espírito Santo vai te motivar. Né? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu quero a tua vontade. A tua vontade às vezes me machuca, me contraria, mas eu quero a tua vontade. Eu quero os teus caminhos. Senhor, ajuda fulano a aceitar a tua vontade. Mas se for da tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Não me deixe sem o pão. Eu preciso de trabalho, eu preciso pagar minhas contas. Mas eu sei que o pão é a palavra, nem só de pão vive o homem. Eu sei que um dia o Senhor pegou o pão e falou, esse pão não é pão, é o meu corpo, não me deixe ser um pão da Eucaristia. Senhor, fulano faz tanto tempo que não comunga, não quer nem casar na igreja. Hoje... E você vai orando. Não os deixeis cair em tentação. Linha por linha. Você vai rezar uns 15 minutos assim, e você vai ver que a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina, é a oração do discípulo justamente por isso. Ali está tudo que um discípulo deveria querer pedir, desejar, se importar. A oração do Pai Nosso é para assemelhar o nosso coração ao coração de Jesus, porque ele é o verdadeiro modelo de oração. E aí nós entendemos, não é? Com o evangelho de hoje. A oração pode aquilo que Deus pode, Deus tudo pode. Pedi, recebereis, procurai, encontrareis, batei e vos será aberto. Que maravilha, não é, minha gente? E eu só quero convidar você, porque agora, dia 31, é quinta-feira, no último dia do mês, é dia de Santo Inácio de Loyola. E para você que é membro lá do meu site, lá dentro do site vai subir para você uma formação, onde eu vou falar um pouquinho sobre a porta estreita, lá, Mateus capítulo 7, e a finalidade das coisas da vida, a partir de uma frase, de um pensamento e da história de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Vai estar lá dentro do meu site a partir de quinta-feira, dia 31, tá bom? Você vai achar lá essa formação. São algumas aulinhas em vídeo, e elas vão estar todas transcritas em e-book, caderno de ativação, e vai ser uma bênção aí para você. Muita gente também tem perguntado, sim, vamos ter Quaresma de São Miguel, lá dentro do site, o Diário Espiritual, com algumas novidades esse ano, com algumas formações de bônus também, então renove a sua assinatura, ou torne-se membro do nosso site, é uma preciosidade, vale muito a pena, eu vou querer viver a Quaresma de São Miguel com você diariamente, e Deus vai cumprir em nós isso aqui, ó, pedir recebereis, procurar encontrareis, batei, e a porta vos será aberta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.